Qual que é o objetivo do lançamento semente? É validar a ideia e gerar as primeiras vendas rápido, utilizando de um pequeno público, mas muito engajado. Esse é o objetivo principal e a diferença de por que a gente vai fazer um lançamento semente e não um lançamento raiz, digamos assim. Agora que a gente entendeu o objetivo, vamos para as fases. Primeira fase, vamos entender a primeira fase. A primeira fase é construção de audiência, ok? Tá aqui, ó. Construção de audiência, qual que é o objetivo dela? O objetivo da primeira fase é não vender, nem capturar lead, nem falar em produto, nem venda. O objetivo dela é crescer a autoridade e gerar um desejo silencioso. Então é crescer a autoridade e gerar um desejo silencioso, ok? Então como que nós vamos gerar o desejo silencioso e criar a autoridade? Como que a gente vai fazer isso? Vai escolher um nicho específico? Nada de todo mundo, ok? Regra, quanto mais específico, mais rápido valida. Então vai ter que ser muito nichado, muito específico. Depois a gente vai fazer isso como? Qual a maneira de fazer isso? A gente vai postar conteúdo público nichado todos os dias. Reels, TikTok e Short. Então é TikTok, Instagram, Facebook e YouTube. Vamos precisar de temas polêmicos e específicos do nicho. Volume alto, 1 a 3 vídeos por dia, não é muito alto esse volume, mas vamos ter que achar temas polêmicos e específicos do nicho. O volume médio aqui está alto, mas eu acho que médio, porque 1 a 3 não é tão alto assim. O pessoal grande lança 6 por dia, então 1 a 3 é médio. Collabs com perfis pequenos do mesmo nicho e comentários estratégicos de perfis grandes do mesmo nicho, ok? Agora que entendemos isso, vamos entender alguns temas. Ou seja, que tipo de conteúdo é que a gente vai ter que construir para gerar essa polêmica dentro do nosso nicho? Qual o tipo de conteúdo? Como você pode ver, aqui estão alguns exemplos, ó. Construir para vender não deixa ninguém rico, mas pode te dar liberdade. Depois continua o anúncio, né? Outro anúncio aqui. Obra pequena é mais lucrativa que prédio grande. O maior erro de quem vive de construção é pensar como pedreiro. Terreno barato costuma dar prejuízo. O lucro de obra está na compra, não na construção. Quem espera preço de material baixar nunca começa. Construir sem dinheiro é possível, mas não do jeito que falam. Parceria em obra dá mais problema que lucro. Depende da parceria, né? Tem que explicar o porquê aqui. Então aqui são heads de anúncios, ou seja, são a cabeça de alguns anúncios, depois falta o corpo todo e o fechamento. Você tem a chamada para fazer alguma coisa, ou comentar, ou seguir de alguma maneira, sem que pareça pidonchar, ficar pedindo, vai, faz isso para mim, me segue. Tipo, é de maneira estratégica. Então nós já temos alguns temas aqui, ok? Conseguem ver os temas, tudo bonitinho. Agora, depois disso, vamos entender quais gatilhos mentais temos que ativar nessa fase, tá? Porque a gente tem que entender o que está fazendo, não é só fazer por fazer. Quais gatilhos mentais vamos ativar nessa fase? O primeiro gatilho, a base de tudo, autoridade. Dentro desse gatilho da autoridade, temos que entender como ele funciona. Sem autoridade, ninguém entra no funil. Eu creio que são dois principais, mas eu já vou falar do segundo. Vamos entender o da autoridade. Como ativar a autoridade? A gente vai precisar de bastidores reais, alguma situação de trabalho que conhece do assunto. Nós vamos precisar de linguagem de quem faz, não de quem ensina. Então a gente precisa comunicar com quem está fazendo, com quem vai ser o público que vai comprar a mentoria. Não adianta eu falar como professor, ok? Vamos precisar de opiniões firmes e, como vimos no exemplo anteriores, tinha aqueles anúncios, aquelas redes de anúncio, que elas eram um pouquinho polêmicas. Por quê? Exatamente por isso. Porque se você falar o que todo mundo fala, é mais do mesmo. Então se eu der uma opinião que parece oposta, contra-intuitiva é o nome disso, ela soa mais forte. Por que ele está falando isso? Isso é diferente do que fala. E depois explica o porquê e gera autoridade, ok? Exemplos. Para entendermos como vai funcionar o gatilho da autoridade, tá? Sem autoridade ninguém vai entrar no funil. Então, como vamos ativar isso? Com bastidores reais, com planilhas, com gráficos, com resultados. Isso é os bastidores reais. Depois temos que utilizar a linguagem de quem fala e não a linguagem de quem ensina, ok? Linguagem não é do mestre, é a linguagem popular de quem está fazendo. Vamos precisar de opiniões firmes, que lembra das redes que eu falei anteriormente? Essas redes de anúncios que foi falado anteriormente significa o quê? Que são contra-intuitivas, então não é o que a pessoa está acostumada a ouvir, ela é o oposto.
Então a pessoa, por que ele está falando isso? Isso é diferente, por quê? Aí você explica o porquê, ela fala, faz sentido. Então automaticamente gera autoridade porque faz sentido o que você falou. Aqui um exemplo, ó. O problema não é falta de obra, é falta de obra própria. É diferente, entende? E soa contra-intuitivo. Soa um pouquinho polêmico, para pensar, a pessoa para entender e nessa ela te acompanha. Então vamos entender o primeiro gatilho mental a ser utilizado, que a gente vai entender, é identificação pela dor. Sem identificação pela dor, nós vamos atrair curiosos e não interessados. Então, curiosos a gente não quer, porque a gente quer um lançamento nichado para maximizar as vendas, não é? O objetivo aqui é eles verem e entenderem assim, ele vive o que eu vivo, ou ele vive o que eu quero viver, ok? O segundo gatilho, pessoal, é o principal, confiança, ok? E confiança ele está entre o primeiro e o segundo, porque sem confiança ninguém vai comprar de você, ninguém vai fazer nada. Então confiança é essencial. Esse público é naturalmente desconfiado. E no geral, depois da existência dos gurus que ficam vendendo curso para todo mundo, enganando o pessoal na internet, o pessoal ficou muito desconfiado. Então há que transmitir segurança. Agora eu vou continuar isso lá no meu escritório, para que vocês vejam o passo a passo, porque está fazendo um pouquinho de sol aqui. Eu vou continuar lá, não sai daí.